Fala galera! Se você tem uma geladeira BRX 48D da Brastemp ou a BRM, XRX ou qualquer outra que não está gelando a parte de baixo, eu vou te explicar qual é o motivo. Tem vários vídeos no YouTube que explica sobre os sensores e a parte de cima. Então nesse caso, se está tudo ok, então o problema é aqui na parte de baixo. Então eu vou desmontar essa parte aqui. Você previamente tem que tirar as bandejas. Então eu vou tirar essa moldura para explicar para vocês. Então eu já retirei a proteção da lâmpada. Dá para ter acesso aqui aos dois parafusos. Então um parafuso aqui, outro aqui em cima. Retirando ele já sai essa moldura. Aí você solta o cabo aqui da lâmpada. Não tem polaridade, tá? Então não precisa se preocupar. Tira o conector do cooler, né? Do ventilador, que é esse de cima. E o sensor que ele fica alocado aqui, então é só puxar que ele sai. Então observe que esse sensor aqui já foi substituído, tá? O ideal é testar o sensor. Tem bastante vídeo aí na internet explicando, mas basicamente é você ter um multímetro e um termômetro. Se tiver um multímetro como este, que tem aqui a ponta bimetálico, que é um termômetro, tiver essa função aqui ó, de temperatura, ótimo. Você consegue testar aí os sensores aqui de baixo e os dois de cima. Tem uma tabela para os sensores de 2,7 K e resistência por temperatura. Você mede com o multímetro e ele vai variando a resistência conforme a temperatura. Se a temperatura diminui, a resistência aumenta e assim por diante. Então você coloca ele num copo de água quente e depois vai colocando uma água mais fria até ele variar a temperatura e você vai comparando com a tabela. Bom, mas neste caso que você não vai encontrar tão facilmente, o problema aqui é o ventilador, é o cooler, tá? Então eu vou desmontar aqui e mostrar para vocês. Eu coloquei ele aqui em cima da mesa para mostrar para vocês como foi fabricado isso daqui, tá? Então ele tem aqui um isopor moldado e aqui dentro ele tem uma canaleta onde passa o ar gelado, mas o cooler ele fica só nessa parte de cima. Então você retira aqui parcialmente aqui esses adesivos para ter acesso ao ventilador. Facilmente você tira aqui. E aqui também, ó, tem um pedacinho, você solta devagar para não estragar. E puxa aqui, ó, essa parte de isopor. Bom, nesse momento você tem acesso aí ao ventilador, ao cooler. Então no caso dessa geladeira, não está gelando a parte de baixo a contento, ele gela, mas fica 20, 22 graus. Então assim, é quente para uma refrigeração, né? Então foi detectado que o problema é aqui no ventilador. Então eu vou ligar ele para mostrar para vocês. Então eu coloquei aqui o novo e este aqui que é o que está com defeito. Ele está com defeito intermitente, tá? Ele funciona, porém depois de um tempo ele desliga. Como eu descobri isso daí? Que ela estava gelando normal e depois de um tempo começava a aumentar a temperatura. Então eu fui monitorando aqui com o multímetro aqui na escala de temperatura. Eu verifiquei que ele estava subindo de 10 para 15 para 20 graus. E quando eu verifiquei a saída de ar, não estava saindo ar. Para fazer o teste, você pega aí um ímã de geladeira como este e coloca aqui, ó, aqui embaixo. Você verifica pela lâmpada quando ele acionou, você localiza aqui o lugar certinho do sensor e engana ele, vamos dizer, né? Você coloca aqui, aí ele desliga a lâmpada simulando que a porta está fechada. Nesse momento, esse ventilador aqui, né, ele tem que acionar e trazer o ar gelado lá de cima, tá? Lá em cima também tem um cooler que ajuda a jogar o ar para baixo, mas é esse daqui que faz o controle. Então o sensor manda a informação lá para a placa conforme a temperatura que você coloca aqui. Inclusive no manual da Brastemp tem as temperaturas que é para ficar no sensor. Então
nesse último aqui é para ficar entre 1 e menos 1 grau. Então o que acontecia? Lá em cima estava gelado, o ventilador de lá estava funcionando, o sensor aqui já tinha sido testado, inclusive esse foi trocado e é novo, mas o ventilador aqui não acionava, estava quente, então era para ele ligar e trazer o ar gelado lá de cima, e não acontecia isso. Então foi detectado que esse ventilador ele está com defeito. Então eu vou ligar aqui nessa fonte de 24 volts. Observe que eu acionando o que está com defeito, ele até funciona, mas olha a corrente, 0,09 amperes. Tá? É uma corrente baixa para a potência total, porque ele só tem 2 cabos, então ele está 100%. Agora, pelo barulho vocês vão verificar, mas observe o novo. Então só pelo som dá para verificar que esse aqui realmente está com defeito. E verifique a corrente, ó, 150 mA. Tá? Então ele está consumindo mais corrente, por consequência tem mais potência. E aqui, ó, a vazão de ar é muito maior do que esse. Tá? Então este, além de estar desligando de tempo em tempo, ele também não tinha força suficiente para puxar o ar lá de cima. Então agora eu vou fazer a substituição e remontar. Então eu já fiz a substituição aqui do ventilador. E só um detalhe aqui na ligação. Então você retira o conector do ventilador com defeito e utiliza aí o espaguete ou o termo contrátil para poder fazer a ligação com ferro de solda e isolar com o espaguete. Então está aí, bem isolado. Identificar as cores, tá? Porque ele tem polaridade, o vermelho é positivo, preto negativo. Aí um detalhe, esse cooler, eu olhei o datasheet dele e a vida útil dele pelo fabricante é de mais ou menos 20 anos, tá? E essa geladeira ela tem 19 anos, então acredito que ele serviu bem aí o propósito, tá? Então agora eu vou efetuar a montagem e fazer as ligações ali. Então aqui é o ventilador, a lâmpada e o sensor. Então eu já fiz a montagem, agora só falta colocar aqui o espelho. Mas o que eu quero falar é o seguinte, tá vendo aqui o local do sensor? Então esse local é muito importante, tá? Às vezes o sensor você coloca aqui, na hora de montar ele sai do lugar, tá? Fica escondido, então não vai medir a temperatura corretamente. Então se for o caso, você desmonta e coloca ele novamente aqui, tá? Então esse é o local, o receptáculo do sensor. Então agora eu vou ligar para ver como ficou. Já ligou. Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar aqui um imã de geladeira mesmo, localizar aqui o local do sensor. Observe que desligou a luz, tá? Simulando que a porta está fechada. Então quando a porta está fechada, o ventilador daqui liga. O ar saindo daqui está bem mais forte. Apesar de todos esses dutos, ele está bem forte. Então esse era o problema dessa geladeira. Então agora eu vou efetuar uma limpeza, montar as prateleiras e deixar aí para gelar. Não esquecer de tirar aqui a simulação de porta fechada e aguardar aí 12 horas para chegar na temperatura de 1 grau, o máximo aqui. Para agilizar um pouco essa queda de temperatura, você pode acionar aqui o congelamento rápido. O que ele vai fazer? Ele vai ligar aquele ventilador lá de dentro que vai auxiliar a sair mais ar gelado. Então esse é o problema da geladeira não gelar a parte de baixo. Tá certo então, pessoal? Até mais!